Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando mais uma edição do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus e mais uma semana vindo aqui lamentar, né? Chorar o leite derramado. Então, desde já eu peço para você se inscrever no canal e deixar um like no vídeo para dar uma fortalecida no canal, dar uma ajudada aí, chegar para mais cruzeirenses. E é isso, sem clima para ficar rendendo muito no início do vídeo, então vamos direto ao assunto, né, que eu ganho mais. Então, né, como o título já é bem sugestivo, eu tô aqui para falar da partida triste de ontem do Cruzeiro, mais uma partida que o Cruzeiro, né, não entrega nada taticamente falando, coletivamente falando, né. O Moza se mostra cada semana mais perdido do que a anterior e ok. A gente foi fazer essa partida contra o Vila, fora de casa, né? A partida que muitos apontavam que poderia ser a última do Moza, né? Em caso de derrota, né? Até em caso de empate eu cheguei a imaginar. Mas enfim, não foi o que aconteceu, né? Ele já manda uma escalação questionável a campo, né? Sim, nosso melhor jogador, depois que ele assumiu o comando técnico, né? Que é o Marcinho. Ele barra o Marcinho do time titular. Volta para o esquema de 3 zagueiros, jogamos no 3-4-3, né? Que, particularmente falando, eu acho que foi os nossos melhores momentos dentro da Série B foram nessa formação. Foi quando a gente jogou no 3-4-3, ali no primeiro ou talvez segundo jogo da era Mozart, assim. O Cruzeiro respondeu bem. Teve um acidente, né? Que foi aquele jogo contra, se não me foge a memória, o CSA, né, que a gente joga com 3 zagueiros, mas assim, 3 zagueiros que não tinham condições, né, de serem titulares, pelo menos 2 deles, e muitas falhas individuais marcam aquela partida. E depois disso o esquema foi abolido, né, totalmente esquecido, e nessa partida contra o Vila Nova ele foi recuperado. Como eu disse, nossos melhores momentos foram nesse esquema. E eu não tenho nada contra. Na real, eu até aprecio um pouco a ideia que esse esquema traz, o 3-4-3. Só que o problema do Moza é que ele não consegue ser assertivo nunca. Ele sempre erra e acerta uma coisa. Ele nunca consegue, de certa forma, unir o útil ao agradável, né? Ele acerta, ao meu ver, voltando para o esquema que mais deu certo, né, com ele, que é o 3-4-3. Só que ele escolhe as peças para formar esse esquema assim, de forma completamente aleatória, fica parecendo, né? Sem critério nenhum. Pelo menos ali em duas posições bem específicas, né? Que seriam a do Sobis e a do próprio Thiago, né? Que, enfim, não tem bola para ser titular. Não tem bola para ser titular. Né? Ele manda esse esquema, coloca o Rafael Sobis para jogar de ponta, entendeu? O Rafael Sobis que vinha jogando no Cruzeiro desde a primeira passagem dele, ele joga de centroavante, por ser um consenso de que ele não tem mais idade para ficar jogando na ponta, na beirada, né? Ele é um cara com menos mobilidade, menos resistência física, né? Então era uma posição que o Sobis já nem jogava mais na carreira, né? Mas nosso querido treinador fez questão de voltar às origens do Sobis, colocando ele de ponta, né? Ele escala ali no meio de campo o Rômulo ao lado do Nondoca, né? Que ganhou outra oportunidade com a saída do Matheus Barbosa. E o Giovanni Piccolomo, que vinha mal também pra caramba, perde a vaga pro Rômulo, né? Bota os 2 alas, né? O Norberto, que já vinha jogando, e o Felipe Augusto, que fica alternando entre ala, ponta, não tem uma posição definida, né? Às vezes o Moza quer usar ele de ala, como foi nessa partida, e coloca ele de ala. Na zaga, os 3 zagueiros que seriam o Rodolfo, o Ramon e o Eduardo Brock, né? Para formar essa linha de 3 atrás. E o resultado dessa formação era o resultado que, pelo menos, acho que a maioria dos torcedores esperava. Não deu jogo, né? O Cruzeiro, mesmo com o time jogando contra um time inferior, né? Um time que não é um dos melhores da Série B, né? Com certeza vai ficar na segunda página, né? Da Série B. E o Cruzeiro não consegue se impor. O Cruzeiro com dificuldade de criar, com dificuldade de
construir mesmo, né, as jogadas. É um time com vícios, né, de bola esticada, de bola quebrada. Fica nítido que o time... Não vou falar que não treina, porque os jogadores comparecem à toca da raposa. Mas assim, é um treino muito mal feito. É um treino que não tem dado resultado. Não sei o que o Moza tá arrumando, entendeu? O time claramente sentiu jogar com o Rafael Sobis de ponta. O Rafael Sobis mal toca na bola no primeiro tempo, né? Pesa. Não tem como você escalar o Sobis numa posição crítica dessa e achar que não vai ter nenhum malefício pro time. Teve malefícios, né? A gente tem um Thiago que não tem uma técnica apurada, ele é um cara mais brigador, que, enfim, ganhou até algumas bolas lá na frente, fazendo algum pivô e tal. Ele deu um ótimo passe pro Sobis ali no primeiro tempo, que o Sobis consegue perder o gol sozinho, né? Então, mesmo com essa formação, que não é a ideal, né? No caso, falando de peças e não de esquema, né? E com Sobis, enfim... E o time pobre, o time sem muita criatividade, mesmo com isso tudo, o Cruzeiro ainda conseguiu produzir algumas chances pontuais, assim, que a gente fez questão de desperdiçar, né? No segundo tempo a coisa não muda, o Moza demora a mexer e quando mexe, ele mexe, né, de forma equivocada. É impressionante como ele nunca acerta a substituição, né? Ele me bota o Bissoli na partida de ponta também. É um cara que abomina o ponta, parece. Ele não sabe o que é essa posição de ponta. Escala jogadores aleatórios para essa função, né? Isso quando escala, tem jogo que ele joga sem pontas, né? Como aquele jogo contra o Brasil de Pelotas. Então o Moza, a cada rodada, sabe, me desperta mais um ranço. A palavra é essa, um ranço. Inexplicável, assim. Não aguento mais olhar pra cara desse careca, mano. Não aguento. Eu não aguento. O cara tá rodada após rodada afundando o Cruzeiro mais ainda. O Cruzeiro que não tem um time espetacular, mas que com esse elenco dava pra fazer muito mais. Muito mais. O cara, ele não acertou uma escalação ainda desde que ele chegou no clube. É uma coisa... Tem 2 meses que ele tá aqui. É uma coisa assim, constrangedora, entendeu? E quando eu falo, eu tinha comentado no Twitter que muita gente pegou no pé do Thiago, né? Que o Thiago de fato perdeu 3 gols, assim, principalmente no segundo tempo, que não se pode errar, né? Mas eu penso que antes de virar metralhadora pro Thiago, né? Que na minha visão é o menor dos culpados dessa situação toda. Eu penso assim, se a gente tivesse um treinador minimamente coerente, um treinador, saca, minimamente antenado ao próprio elenco, com ideias de jogo um pouco mais, né? Um pouco mais... Como eu posso dizer isso? Um pouco mais inteligentes mesmo, acho que a palavra é essa, né? Eu acho que o Thiago nem titular seria do Cruzeiro, nunca. Quiçá entraria no segundo tempo, entendeu? Não tem nada contra o Thiago, nada, absolutamente nada contra o Thiago. Eu tô falando apenas do que ele entrega como jogador. E eu acho que com o elenco que a gente tem hoje, de nenhuma forma ele seria o titular. Eu acho que um treinador ali minimamente antenado, com o elenco que a gente tem para essa partida, sem o Moreno, né? Eu acho que teria que ser o Guilherme Bissoli de centroavante, onde jogou o Thiago, tinha que ser o Bissoli. E onde jogou o Sobis de ponta, tinha que ser um Wellington Nem, entendeu? Ou um próprio Felipe Augusto, né? Já que a gente fez questão de perder o Ayrton pro Ceará, né? Agora a gente não tem mais essas tantas opções de ponta. Eu acho que daria mais jogo do que escalar os caras fora de posição e rezar para alguma coisa diferente acontecer. E não aconteceu, entendeu? Mesmo no segundo tempo, a gente tendo algumas chances, assim, que não foram... Eu tenho dificuldade de falar que foram chances criadas, sabe? Foram chances, assim, que é um parto para essas chances acontecerem. São chances totalmente do acaso da partida, entendeu? Que eu acho que conta muito do desgaste que o adversário tá. Então, acho que eu tenho que ter calma até pra elogiar esses ataques que o Cruzeiro fez, entendeu? Então, a gente consegue perder todos os gols. A gente... além de não jogar bem, a gente ainda não tem zero oportunismo. A gente tem um treinador que mexe errado o tempo inteiro. Então não tem time que aguente. Não tem como ganhar dessa forma. É uma coisa que eu já tô falando aqui. Já tem 3 episódios já. Não dá mais pro Moza no Cruzeiro. E a gente tá nesse pesadelo, né, de não poder trocar de treinador. E o Moza também não quer pedir pra sair, que é a única forma, né, que a gente poderia trazer um cara de fora. Então é um pesadelo interminável,
porque em circunstâncias normais, né, de como era antigamente, de poder trocar o treinador, enfim, o Moza não passaria de ontem de forma alguma. Eu acho que, na real, ele já não passaria do 3-0 contra o Avaí, né? Perder de 3-0 pro Avaí no Mineirão já era o suficiente, talvez. Mas ontem, cara, com as escolhas que ele fez, não colocar o Marcinho, que é o trunfo da era Moza, né, do Cruzeiro. É o trunfo dele no Cruzeiro, é recuperar o Marcinho. O Marcinho tava para sair do Cruzeiro, o Moza consegue botar ele para jogar e consegue fazer ele render. E ontem, né, por opção, né, ele até explica na coletiva que tomou cartão amarelo no banco. Mas enfim, mesmo tomando cartão amarelo no banco, não era nem para ele começar no banco, entendeu? Não era para ele estar ali no banco, era para ele estar em jogo, entendeu? É um absurdo a gente jogar com o Rafael Sobis aberto, com o Marcinho no banco, entendeu? E olha que o Marcinho nem é esse jogador que tem esse hábito de jogar aberto. Só que é um cara que rende mais que o Sobis ali. É um cara que tem mais vigor físico, que é mais novo, né, que aguenta mais. Enfim, nem entrou ontem, né? Então isso é muito marcante para um treinador ser mandado embora. Esse tipo de escolha, esse tipo de jogo. O jogo ontem, que apesar da gente ter criado algumas chances assim na base do abafa praticamente, dado as devidas circunstâncias, né? Um jogo que me lembrou muito o Oeste Cruzeiro ano passado, né? Na Série B, 0-0. O Oeste era lanterna da Série B. E o Cruzeiro era o Cruzeiro do Ney Franco, né? A gente jogou lá, jogou mal pra caramba, empatamos 0-0 com o Oeste. E aí a gente manda o Ney Franco embora. Então um jogo que me lembrou muito. Eu tinha uma certa esperança que o Moza poderia desconfiar de que o trabalho não tá caminhando e tal. Achei que ele poderia até, né, pedir uma rescisão, sei lá. Mas eu acho que fui inocente demais, né? É muita grana em jogo pro cara simplesmente abrir mão porque a torcida não quer, sendo que a torcida nem tá indo no estádio. Então, usando a racionalidade, eu acho muito difícil mesmo o Moza pedir pra sair assim, né? É literalmente pedir pro cara abrir mão de dinheiro, né? Vão tirar essa discussão do campo do futebol e vão trazer pro campo do trabalho mesmo. Você não abriria mão do seu acerto, da sua empresa que você trabalha, se seu patrão quisesse te mandar embora e você não quisesse ir, entendeu? Eu acho que você faria questão de receber o que você tem que receber. Então eu acho muito difícil, muito difícil. Muitos estão aí até dizendo que o Moza tá de sacanagem já, escalando de sacanagem. Eu não acho. Antes fosse, né, de sacanagem, porque pelo menos ele poderia parar de estar de sacanagem em algum momento. Eu acho que é pior ainda, eu acho que ele tá fazendo isso porque ele acredita no que ele tá fazendo, o que é pior. Porque quando o cara acredita, aí ele vai até o final, entendeu? Ele vai com as convicções dele, vai morrer abraçado com as convicções dele. E é o que tá caminhando para acontecer, né? Não sei mais quantos jogos ele aguenta no cargo, não sei, o Cruzeiro agora para mim é uma grande incógnita. Eu acho que é um desrespeito vir falar de acesso, de subir para a Série A nesse momento. Acho que a gente já caiu naquela parte do campeonato ali, que a gente já começa a ver que não vai virar, muito difícil, entendeu? Falta 5 rodadas pro final do turno. Talvez se a gente trocasse o treinador agora, talvez desse alguma diferença, mas com o Moza, na forma que tá caminhando, acho muito difícil, muito difícil. O time tá só piorando, ele tá cada vez mais impaciente, cada vez mais perdido ali, né? Visivelmente perdido, não é só uma opinião, isso aí você olha pro jogo ali, você vê o Moza perdido, né? Então é complicado. E eu sei também que muitas pessoas falam, pô, mas já trocou de treinador 200 vezes e não melhora nada. Eu, como uma pessoa que na maioria das vezes eu sou contra a troca de treinador, eu acho que eu tenho algum direito de falar aqui o que eu penso, né, sobre essa questão de troca. Cara, não tem como, não vejo futuro, entendeu? É uma questão simples de ver futuro com esse treinador, ver uma melhora, ver uma margem de melhora. Não tem margem de melhora. O Cruzeiro não produz nada de positivo assim dentro da partida, que você olha e fala, pelo menos tem isso aqui. Não, é um time, uns desconhecidos que parece que se conheceram ali antes do jogo, né, por WhatsApp, e juntaram um time, entendeu? Não vejo essa margem de melhora.
E, trocou de treinador 200 vezes e nada melhora. Ok, mas, por exemplo, o último treinador eu não era a favor de trocar, entendeu? O Felipe Conceição, eu via que o Cruzeiro tinha uma ideia ainda de jogo. Tava mal executada? Tava mal executada. Ele tava escolhendo os caras errados? Tava escolhendo os caras errados, mas a ideia tava ali, entendeu? O Moza, além de escolher os caras errados, é um vazio de ideias, não tem nada. Então, antes de falar que troca não dá certo, eu concordo, mas também chega num treinador que não é pra trocar, vai lá e troca. Então me ajuda aí, entendeu? E agora que eu vejo que um cara completamente incapacitado tá lá, vou levantar essa bandeira sim, tem que sair. Eu acho que na nossa história recente, assim, depois que a gente caiu, eu só fui a favor, assim, de forma ativa, da saída do Ney Franco. Até o Wenderson tava dando uma segurada, entendeu? Até o Wenderson Moreira, que a torcida já tinha ido pro caralho com a paciência com ele, eu ainda tava segurando ali, falando, não, vamos lá, quem sabe melhora. Sei lá, eu dei essa depositada de esperanças. O Ney Franco não tinha chance, defensável, né? Ninguém era a favor. O Filipão, tinha muita gente que criticava e eu concordava com as críticas, mas não queria a saída. Eu queria dar um tempo para ver como que ele ia desenvolver o trabalho aqui. Não teve tempo, né? Saiu. E o Felipe Conceição eu era contra. Eu tava puto com ele, eu reconhecia todas as falhas, mas eu não achava que era o momento de trocar. Até pelo medo que eu tinha de acontecer uma coisa dessas, né? A gente trocar, trazer um cara qualquer, né? E o cara chegar aqui e entregar isso que tá entregando e a gente agora tá preso, amarrado nele, sem poder mandar embora. Então é um pesadelo, cara. É um pesadelo isso que a gente tá vivendo, sem perspectiva de melhora. Próxima rodada já vou no desânimo total, né? Vou assistir, vou esperar a vitória, vou esperar. Mas assim, um desânimo, um vazio assim dentro de mim que eu não vejo o Cruzeiro saindo dessa enquanto tivesse treinador lá, enquanto tivesse presidente lá, enquanto tivesse conselheiros lá, e a conversa vai longe, né? Então, acho que esse episódio específico aqui era para falar da partida contra o Vila Nova, né? Mais uma decepção, mais um vexame. E eu nem vou me alongar muito, porque né, ninguém merece também ficar ouvindo mais de 20 minutos sobre um empate lamentável desse. Então, eu vou ficando por aqui, né? Falei o que eu queria falar. Vou voltar aí durante a semana, né, trazendo algumas notícias aí do dia a dia, do cotidiano do Cruzeiro. E é isso, então você se inscreva no canal para estar sempre recebendo os vídeos, né, assim que eles saem e tal, a notificação, deixar o like. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!